Oh, dear prodigal, why are you weeping? Palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu perguntei a um grupo de jovens o que eles entendiam por pobre de espírito. As respostas foram as mais absurdas possíveis. Disseram que era aquele que não tinha coração, aquele que não perdoava, aquele que era mesquinho nas suas finanças, aquele que era muito possessivo naquilo que tinha. Todo mundo conceituou de maneira pejorativa o pobre de espírito. Mas aí eu conversei com eles e disse: olha, mas a Bíblia diz que os pobres de espírito são bem-aventurados. E como dizer que é abençoado alguém mesquinho, alguém que não perdoa, alguém que sustenta com muito afinco aquilo que é material, aquilo que é corruptível? E então a interrogação passou na cabeça deles e, na verdade, talvez esteja na sua também. Porque temos uma compreensão errada desse texto, das palavras de Jesus, sobre o que é um pobre de espírito. Jesus se refere que esses pobres de espírito são bem-aventurados, e mais ainda, que é deles o reino dos céus. Jesus se referia àqueles que não entendem, ou que entendem que não tem valor nenhum em si mesmo. Jesus está dizendo que o pobre de espírito é aquele que depende de Cristo o tempo todo e para tudo. O pobre de espírito sabe que não pode dar um passo acertado sem que Deus o conduza. O pobre de espírito sabe que não pode tomar uma decisão certa sem que Deus o dirija. Um pobre de espírito é aquele que depende de Deus, que conhece as suas limitações e sabe da sua miserabilidade. O apóstolo Paulo, em dado momento, disse: ó, quão miserável sou. Ele era um pobre de espírito porque entendia que tudo de bom que ele era, o que podia fazer, vinha de Deus. O meu desejo é que eu fragilize o meu espírito, me tornando pobre de espírito, dependente total de Deus. Que eu aprenda a não dar um passo sequer sem a direção de Deus, sem ouvir a sua voz, sem depender dele para todas as coisas. Eu desejo não ter em mim a vontade própria como algo mais forte, mas ter a vontade de Deus, permanente, constante em mim. Desejo também que você pense assim, que você saiba que ser pobre de espírito é depender de Deus, e que você faça isso na prática, não apenas em momentos de dificuldade, mas que a direção dos seus dias seja sempre conduzido por aquele que sabe o final da história, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu e você podemos ser pobres de espírito, porque por causa disso seremos bem-aventurados, e por causa disso será nosso o reino dos céus. Que Deus te abençoe. Or his heart is toward you no more.